Muito feliz de estar aqui com vocês para mais essa noite, né? Noite de quinta-feira, para bater um papo com vocês aqui sobre alguns temas bem interessantes que a gente fala da terapia sexual, sobre a sexualidade. Cumprimentar aqui também algumas pessoas aqui que eu sei que já são da nossa formação, fazem parte do nosso time da formação em terapia sexual. A Jéssica está aqui, eu estou vendo, a Nirley, né? Quem mais que está aqui que faz parte da formação? Fala comigo aqui. Tá sem áudio aí para você, Caroline? Alguém mais está sem áudio? Me fala aí se vocês estão me escutando bem. Se é só a Caroline que está sem áudio. Me fala aí, galera, se vocês estão me ouvindo bem. Boa noite, Jéssica. Vocês estão me ouvindo? Fala aí para mim no chat. Kate está ouvindo bem. Mais alguém está com problema de para ouvir? Fala aí para mim, só para eu saber. Quem quiser também abrir o microfone para falar, fica à vontade. Beleza? Ouvindo bem, ouvindo bem. Tá todo mundo ouvindo bem. Deve ser alguma coisa da Carol. Mandar uma mensagem para ela aqui. Mandar uma mensagem para Carol aqui. Beleza, galera. Vamos lá, então. Vamos começar a nossa aula de hoje, tá? Hoje a gente vai falar sobre disfunção erétil, tá? Só para situar quem está participando aqui pela primeira vez, tá? Qual que é a ideia dessas nossas aulas aqui, das quintas-feiras? Toda quinta-feira a gente vai ter uma aula gratuita aqui, pelo Zoom, trazendo sempre um assunto diferente em relação à terapia sexual, algum assunto relacionado à sexualidade, certo? Então, é uma aula de mais ou menos aqui uns 40, 50 minutos, tá? Eu vou fazer toda a explicação. Aí no final eu vou abrir para que vocês possam fazer as perguntas, beleza? E aí, para vocês não esquecerem, às vezes, de alguma pergunta que vocês quiserem fazer, ou vocês podem anotar aí no caderno, no celular, algum cantinho aí, ou se não, coloca no chat também a pergunta, que aí no final da aula eu vou responder para vocês, beleza? E então a ideia aqui hoje é a gente falar sobre disfunção erétil, a famosa dificuldade de ereção, tá? Antigamente a gente chamava essa disfunção de impotência sexual. Hoje em dia a gente não usa mais esse termo, tá? E nem é adequado que se use esse termo. Ah, por quê? Porque a falta de ereção não torna a pessoa impotente, né, para a relação sexual. Ela não torna a pessoa impotente para o sexo, né? Então, a gente não usa o termo mais impotência, tá? E sim, a gente vai falar sobre disfunção erétil, beleza? Carol conseguiu? Beleza, Caroline. Maravilha. Que bom que deu certo, tá? Se mais alguém tiver com um problema no som, é só falar aí, tá? Também tem uma galera que me ajuda aqui no suporte aqui, que aí vai ajudando a gente aqui, beleza? Sejam todos bem-vindos, então. Então, vamos lá, galera. A disfunção erétil, né, ela é, sem dúvida, a disfunção mais prevalente que a gente vê nos atendimentos, né, da, da terapia sexual, certo? Estima-se mais ou menos que cerca de 40% dos homens, né, tem esse problema, tem essa dificuldade, tem problema com relação à ereção, tá? O que que às vezes faz muita confusão? O que que às vezes dificulta? Justamente a ideia de que sem ter uma ereção, a gente não consegue ter uma relação, certo? Isso muitas vezes traz muito sofrimento, né, para as pessoas, beleza? Então vamos lá. Antes de mais nada, né, que a gente vai falar aqui também a respeito de tratamento de disfunções, tá? Eu quero que já dar um recado aqui de uma vez para vocês, que eu não sei se isso vai ser um motivo de frustração, né, ou não para vocês, que é o seguinte. Galera, sempre que a gente fala
de tratamento de alguma disfunção sexual, não existe um protocolo, uma forma que vai servir para todo mundo, tá? Tipo assim, essa pessoa tem disfunção erétil, então eu vou usar essa técnica, fazer isso e isso com ele ou com ela, tá? Não tem uma fórmula, e sim um entendimento, né, um raciocínio clínico sobre aquilo que está acontecendo na vida da pessoa. Porque vocês vão ver aqui que nem sempre é uma coisa só, certo? É um conjunto de fatores que muitas vezes levam a esse problema, tá bom? Então, olha só, como eu falei, ela é a disfunção mais prevalente, né, que tem aí, que a gente trabalha, e também é que tem mais estudos, que tem mais estudos científicos a respeito dela, principalmente depois que surgiu o Viagra, né, em 1988. Que aí começou-se a estudar mais sobre essa disfunção, né, como é que ela acontece, por que que acontece. As pessoas começaram a buscar mais tratamento. Então, de todos os problemas que a gente tem, de ejaculação precoce, disfunção, falta de desejo, falta de orgasmo, ela é que mais se estuda, que a gente tem mais informações sobre ela, tá? E a que a gente vai seguir aqui hoje, né, para a nossa aula, são orientações que a gente chama de guidelines, que são orientações que são feitas através de associações de profissionais, né, de especialistas nessa área. E no caso aqui de hoje, a gente vai seguir as orientações da Associação Europeia de Urologia. Inclusive, é o guideline mais recente que a gente tem. Saiu em 2024. Então, assim, são diretrizes super atualizadas em relação à disfunção erétil que a gente tem. Beleza? Ahn, então vamos lá. A gente tem hoje no Brasil um instrumento que a gente chama, que é validado para ser usado no Brasil, para a gente tanto para fazer diagnóstico quanto para você fazer acompanhamento da disfunção erétil. Ou seja, são alguns questionários que você passa para a pessoa responder, certo? E de acordo com aquilo que a pessoa vai respondendo, né, você tem ali uma ideia de qual que é, se a pessoa realmente tem disfunção erétil ou não, certo? E qual que é o grau de gravidade dele, tá? E esse instrumento ele chama Índice Internacional de Função Erétil, certo? Índice Internacional de Função Erétil. Então a gente tem hoje esse instrumento que nada mais é do que um questionário que a pessoa responde, e isso nos dá uma noção, uma ideia se a pessoa tem ou se não tem a disfunção, tá? E o grau de gravidade que tem. Esse instrumento ele é interessante tanto para a gente fazer uma avaliação, quanto para a gente fazer o acompanhamento, para saber que, se aquilo que a gente está fazendo realmente está surtindo efeito, certo? É isso mesmo, Jéssica, isso aí que você escreveu aí no chat aí, tá? Índice Internacional de Disfunção Erétil, beleza? Mas, Jéssica, não se preocupe que eu sei que você está lá na nossa formação. Quem está lá na nossa formação tem tudo isso aí esmiuçadinho, vai ter lá esse índice aí, vai ter a forma de usar, tudo certinho lá, tá? Então, não se preocupe, beleza, galera? Aqui a gente vai fazer uma aula que não tem como a gente se aprofundar muito em tudo aqui, porque vocês vão ver que é bastante coisa. Então, a minha intenção aqui é dar uma orientação geral para vocês de como que a gente trabalha com essa questão, tá? Para vocês buscarem depois os aprofundamentos, beleza? Então tá, então a gente tem esse instrumento que a gente pode usar hoje, mas a gente, na verdade, tem que fazer uma investigação de vários aspectos da vida da pessoa. Aspectos esses que vão influenciar direto ou indiretamente, né, na função sexual que a pessoa está apresentando, ou, nesse caso, né, na disfunção que a pessoa está apresentando. Então a gente tem que pensar, olha só, raciocina aqui comigo, e é isso que eu quero que vocês peguem. O raciocínio da coisa. E nem tanto ficar preocupado com qual técnica que eu vou usar para resolver, certo? Se você parar para pensar, né, a disfunção erétil, a pessoa que tem dificuldade de ereção, ela é um problema que está relacionado à excitação, certo? Muitas vezes a questão que vai ser influenciado pelo desejo. Então, o que vai acontecer?
é que esse problema ele pode estar associado, por exemplo, a uma falta de desejo. Entende? Então, se o homem está passando por alguma questão, seja no relacionamento, né, ou seja, alguma coisa que está acontecendo na vida pessoal dele, está passando por algum momento de estresse, perdeu o emprego, né, ou mudou de relacionamento, né, ou separou, qualquer coisa nesse sentido, isso pode, é, impactar na questão da disfunção, tá? Até por isso mesmo que a gente vai ter classificações das disfunções eréteis, né? Desse problema. Vai ter algumas que vão acontecer desde sempre na vida da pessoa, que a gente chama de disfunção primária ou ao longo da vida, ou aquelas que vão aparecer depois de um certo tempo, certo? A gente chama isso aí de disfunção secundária ou adquirida, beleza? Então, principalmente quando a gente fala dessas disfunções que vão aparecer depois de um certo tempo, né, essa adquirida, a gente tem que avaliar outras coisas também, outros aspectos da vida da pessoa. Como é que está o relacionamento? Há quanto tempo que ele está tendo esse problema? Porque se a gente fala, por exemplo, aqui de um problema que está durando há menos de 6 meses, isso aí a gente já não vai considerar uma disfunção. Ele pode estar tendo alguns episódios, né, de dificuldade de ereção, mas a gente ainda não vai considerar isso como uma disfunção, como um transtorno erétil, tá? Porque para ser considerado um transtorno, uma disfunção propriamente dita, tá? Ela tem que estar durando aí pelo menos há 6 meses, certo? Então é sempre importante a gente pensar nisso. Se uma pessoa está com dificuldade de ereção, isso pode ter a ver com a questão da excitação e do desejo. Então a gente tem que pesquisar outras coisas na vida dessa pessoa também, certo? Agora, outra coisa importante que a gente tem que ficar atento nesse caso são com aquilo que a gente chama de comorbidades. O que que são comorbidades? São muitas vezes outras situações que a pessoa tem na saúde física dela que vai impactar também na questão dessa função aí também, certo? Por exemplo, tabagismo, sobrepeso, certo? Ou seja, o fumo, né, o excesso de peso, obesidade, outras doenças também, diabetes pode influenciar, vai influenciar também na função erétil, doenças relacionadas à próstata. Quem fez cirurgia de próstata, por exemplo, geralmente pode ter um problema relacionado à ereção. Muitas vezes tem até que buscar fisioterapia para poder resolver isso aí, tá? Na verdade, se a gente parar para pensar, e é isso também, esse raciocínio que a gente tem que ter, a ereção nada mais é do que um fenômeno cardiovascular. Ou seja, ela está ligada ao nosso sistema cardiovascular, certo? Haja vista que para ter uma ereção tem que ter o quê? Tem que entrar sangue para dentro do pênis. Então, tem todo um contexto de cascata de coisas acontecendo ali dentro do organismo, principalmente relacionadas a questões cardiovasculares e questões neurológicas, que vão fazer com que a ereção aconteça, certo? Então, todo e qualquer problema que vai atingir, que vai impactar o nosso sistema cardiovascular, né, as doenças do coração, né, ou tudo ali que dificulta o nosso coração bater, né, e o sistema cardiovascular funcionar de forma efetiva, tudo isso pode comprometer também a questão da ereção, entende? Em algumas vezes, a dificuldade de ereção, ela aparece como um primeiro sintoma de algum problema relacionado a questões cardiovasculares, a questão do coração. Isso é importante da gente ter em mente, porque se a gente pega um paciente, né, um cliente que chega com esse relato da disfunção erétil, e são pessoas que passou ali já dos 45, 50 anos, que é onde começa, né, a gente ter que fazer os exames relacionados ao sistema cardiovascular com mais frequência, é interessante que você indique essa pessoa para passar por um cardiologista, se é que ela já não faz o acompanhamento, né? Se ela já faz o acompanhamento com o cardiologista, beleza, mas se ela não faz, é interessante a gente indicar, tá? Porque pode ser um indício, tá? Não estou dizendo que sempre é assim, tá? Mesmo porque tem muitas causas que são psicogênicas, psicológicas, certo? Mas pode ser um indício
de alguma coisa relacionada a, a problemas no sistema cardiovascular, beleza? Então, isso também é um ponto importante da gente pensar, da gente levar em consideração quando a gente está entendendo ali o caso que está se apresentando à nossa frente, tá? E aí vem aquelas classificações que eu comentei com vocês, tá? É importante a gente entender a classificação das disfunções, por quê? Porque são através dessas classificações que a gente vai direcionar o nosso raciocínio, que a gente vai direcionar, inclusive, depois o nosso tratamento. Por isso que não tem um protocolo, né? Eu vou fazer, para todo mundo que tem sonete, eu vou fazer isso. Não existe, tá? Porque são situações diferentes. Então, como eu falei, ela pode ser generalizada, ó, desculpa, ela pode ser primária, quando a pessoa sempre teve dificuldade de ereção, desde que começou a vida sexual, isso sempre apareceu, tá? Que a gente chama aí de primária ou ao longo da vida. Ou ela pode ser também adquirida, aquilo que eu disse para vocês antes, quando ela aparece depois de um certo tempo, né? A pessoa sempre teve a ereção normal e depois de um certo tempo começou a ter esses episódios aí de falta de ereção, certo? E ela pode ser também generalizada. O que que é isso? Quando acontece com qualquer pessoa, com qualquer situação, independente de quem essa pessoa está se relacionando, ou às vezes mesmo na masturbação, a pessoa não consegue ter ereção. Isso aí a gente vai chamar de generalizada, certo? E existe uma outra situação que a gente chama de situacional. O que que é situacional? Quando acontece em situações específicas. Por exemplo, só acontece com essa pessoa. Só acontece quando eu estou me relacionando com essa parceria. Quando eu estou com outra parceria, não acontece. Ou não, acontece quando eu estou me relacionando com outra pessoa, mas na masturbação ou assistindo pornografia, eu consigo ter uma ereção normal, tá? Então, aí a gente vai chamar de situacional, ou seja, vai acontecer em algumas situações e não em todas. E só isso, e só isso aí já vai mudar muito o nosso raciocínio, na forma de pensar e entender o que está acontecendo, certo? Porque se eu pego essa situacional, por exemplo, que vai acontecer em situações específicas, qual que é a minha ideia aqui agora? O que que eu vou pensar? Bom, essa pessoa, ela não tem um problema especificamente na função erétil dela. A função está funcionando normal. Ela consegue ter ereção na masturbação, ou ela consegue ter quando ela está em relação com uma outra pessoa, e com a outra pessoa ela não consegue ter. Então, vocês concordam comigo que a função está preservada, a função biológica que eu falo, né? Está funcionando, porque na masturbação funciona, assistindo pornografia funciona, tá? Então, o que que é isso aí? Onde a gente vai investigar? O que que está acontecendo nessa situação específica que essa pessoa não consegue ter ereção, por exemplo, quando ele está num relacionamento com outra pessoa, certo? Pode ser ansiedade, tá? Pode ser por medo de falhar, né? O próprio medo de falha, da falha, o próprio medo da pessoa de não conseguir demonstrar uma ereção ali, pode levar a pessoa a ter um episódio de falha nesse sentido, certo? Ou aquela pessoa ali, ele não está conseguindo erotizar com aquela pessoa, o relacionamento com aquela pessoa já está desgastado, já está sem conexão, então falta o desejo. Lembra que eu falei que a ereção ela está estritamente ligada à excitação? Se eu estou num relacionamento ali que já não me desperta mais desejo, não me desperta vontade, isso pode acontecer. Pode acontecer de que com aquela pessoa ou com aquela situação específica, aquilo não me desperta mais tanto desejo. Outra coisa, pessoal, que às vezes é comum de acontecer, pessoa que às vezes consome pornografia exageradamente, né, que a gente chama de consumo problemático da pornografia. A pessoa acostuma-se àquele estímulo ali da pornografia. E muitas vezes, na maioria das vezes, é um estímulo muito maior do que quando a pessoa está com uma outra pessoa real, porque a pornografia ela é feita para isso. A pornografia ela é feita para ser super estimulante, tá? Para ser dopaminérgica, para ser super estimulante, certo? E se a pessoa se habitua muito naquilo ali, quando ela vai para uma relação real, onde ela não tem todo aquele nível de excitação que ele acostumou ter utilizando a pornografia,
e a masturbação, muitas vezes ele vai ter dificuldade de erotizar, de se excitar numa relação com uma outra pessoa, tá? Isso aí é bem comum até de acontecer. A gente vê isso com uma grande frequência, certo? Agora, quando a gente pensa em uma disfunção que ela é generalizada, que ela acontece em toda situação, independente se é na masturbação, se tem pornografia ou não, tá? Se é com outra pessoa, se é sozinho, se a pessoa não consegue mais realmente ter uma ereção, aí a gente vai investigar outras coisas também. Aí a gente já começa a pensar em alguma causa também orgânica, alguma causa biológica que pode estar associada nisso aí, certo? Alguma questão mais física. De repente, como eu falei, o sistema cardiovascular pode já não estar tão bem mais, né? Pode ter outras coisas acontecendo. Então, é interessante a gente, de repente, junto com o nosso tratamento psicoterapêutico, né, como terapeutas sexuais, a gente indicar essa pessoa também a fazer um check-up, né, fazer alguns exames. De repente, a pessoa está muito sedentária, ela precisa de fazer exercício físico, principalmente os exercícios que a gente chama os cardios, né, os cardiorrespiratórios, que é exercício de caminhada, corrida, bicicleta, natação, né, praticar algum esporte, futebol, tênis, vôlei, qualquer coisa que faz o corpo movimentar. Isso é super importante para a questão da nossa função erétil. Você manter o corpo em movimento, né? As mesmas coisas, basicamente, que vão funcionar bem para manter o nosso coração saudável, o nosso sistema cardiovascular saudável, do ponto de vista biológico, vai funcionar também para a questão da ereção. Então, vocês entendem como, dependendo da situação, dependendo da forma como a situação está apresentando para a gente vai ter uma interpretação, né, um direcionamento, um pensamento diferente, tá? Isso é uma coisa que a gente tem sempre que avaliar também, tá? Então, entenderam isso aqui? Diferença entre generalizada e situacional? Generalizada acontece em qualquer situação, certo? Com qualquer pessoa, é, na masturbação, assistindo pornô, acontece em qualquer situação, beleza? A situacional não, ela vai acontecer em algumas situações específicas. Às vezes um relacionamento com uma pessoa específica, às vezes um relacionamento com uma pessoa, ele tem a dificuldade de ereção, com outra pessoa ele não tem, certo? Porque às vezes ele se sente mais à vontade com aquela outra pessoa, está mais tranquilo, fica mais relaxado. Com uma outra pessoa ele se sente mais inseguro, e a gente vai ter que avaliar, vai ter que entender bem a história desse caso para a gente poder avaliar. Uma outra coisa que está muito associado com os problemas relacionados à nossa ereção é aquilo que a gente chama de ansiedade de performance. O que é isso? O que é ansiedade de performance? Como o próprio nome diz, certo? É uma ansiedade que eu crio pela minha performance sexual. Como que eu vou me sair, né? Será que eu vou conseguir impressionar aquela pessoa? Será que eu vou conseguir impressionar aquela mulher ou aquele homem com quem seja que eu esteja me relacionando? Será que ela vai, eh, será que ela vai gostar da minha performance? E se eu falhar, né? E se eu brochar? E se eu gozar rápido demais? E se eu não der prazer para ela? E se eu não der prazer para ele? Entende? Isso aí que a gente chama de ansiedade de performance, tá certo? Isso também está muito associado com a questão da, da falta de direção. Isso aí muitas vezes leva o que a gente chama a pessoa para um ciclo, que a gente chama de ciclo da falha. Resumidamente, o que que isso quer dizer, né, esse ciclo da falha? Vamos supor que a pessoa foi lá, foi para uma relação, foi para uma relação sexual e broxou, certo? Algumas pessoas, alguns homens, vão lidar, algumas mulheres também, vão lidar com essa situação sem muitos problemas, né? Já outras pessoas vão ficar muito preocupados. Os homens podem entrar numa preocupação de que, e agora? Como é que vai ser? E da próxima vez? Será que eu vou broxar de novo? Será que vai acontecer de novo? O que que vai acontecer comigo? E aí, quando a pessoa vai para uma próxima relação, em vez dela ir para perceber ali as sensações gostosas,
para ela conseguir erotizar, né? Olhar para aquela parceira, para aquele parceiro dessa pessoa de forma erótica e conseguir se excitar? Não. Ele vai preocupado, ele vai com medo, ele vai preocupado se o pênis dele vai subir ou não. E quando ele vai preocupado com isso, a resposta sexual não acontece. Lembra-se, a ereção, ela é uma resposta sexual. Se ela é uma resposta, ela depende de um estímulo, certo? E que estímulo é esse? Um estímulo erótico ou um estímulo sensorial? Ou seja, um toque, uma carícia que eu recebo, um toque, ou as minhas fantasias eróticas, os meus pensamentos eróticos, né? Aquilo que passa pela minha cabeça, aquilo que eu vejo, né? Que eu visualizo, que me desperta excitação. É isso que vai fazer o corpo responder, certo? É isso que vai fazer a resposta sexual acontecer. Agora, imagina, se eu estou preocupado, se eu estou com medo, se eu estou ansioso que aquilo vai dar errado, se eu já estou projetando um fracasso, né? A gente chama de pensamento catastrófico, se eu já estou premeditando uma catástrofe, que a coisa não vai dar certo, a coisa vai dar errada, eu não consigo me excitar, não vai ter excitação. Por quê? Porque eu não estou nem erotizando e nem prestando atenção nas sensações. Eu estou prestando atenção só no meu medo, na minha preocupação. E aí a resposta sexual, ela realmente não vai acontecer. Ela não vai acontecer. E aí a pessoa vai e falha de novo. E aí essa falha vai reforçando cada vez mais o pensamento e o sentimento da pessoa de que ela não consegue, que ela é broxa, que ela não sei o quê, que ela não tem capacidade de dar prazer. Aí vai entrando aqueles pensamentos intrusivos, aquela coisa toda. E aí a pessoa vai entrando cada vez mais dentro desse ciclo. E aí o que que acontece? Ela tende a evitar ter relações a partir daí, né? Porque ela não quer, ela tem medo de passar vergonha, né? Ela tem medo de, de acontecer, de falhar de novo, e aí começa a evitar de ter relações. E isso que a gente chama de ciclo da falha. E quanto mais a pessoa evita ter relações, mais ela vai reforçando a ideia de que ela não consegue, de que ela não é capaz, certo? E aqui tem um conceito muito interessante que a gente chama de tríade cognitiva sexual. Tríade cognitiva sexual, certo? Na nossa formação em terapia sexual, a gente destrincha mais esse conceito, certo? Mas, basicamente, o que que é essa tríade cognitiva sexual, né? Como o próprio nome diz, são três, três formas de eu enxergar as coisas. O primeiro ponto é como eu me enxergo sexualmente. Como eu, pessoa, me enxergo sexualmente. Como eu acho que eu sou sexualmente. Sou atraente ou não? Consigo dar prazer? Não consigo? Sou um sucesso? Sou um fracasso? Entende? Primeiro ponto é isso. Como eu me enxergo sexualmente. Beleza? Segundo ponto da tríade. Como eu acho, como eu penso que deveria ser o sexo normal, o sexo ideal. O que que eu acho, o que que eu penso que tem que acontecer, certo? Para o sexo ser aquele ideal, para o sexo ser bom, tá? O que que tem que acontecer? E o terceiro ponto dessa tríade é o que que eu acho que a minha parceria espera de mim? Ou como eu acho que a minha parceria entende o que que é um sexo bom, o que que ela pensa a respeito disso, tá? Então, baseado nessas três premissas, e olha só, todas essas três partem de mim. É como eu me vejo, como eu acho que é o sexo normal, e muitas vezes esse eu acho o sexo normal e vai estar todo distorcido, porque muitas vezes a gente acha que é a pornografia, que é o sexo normal, certo? E isso já traz uma distorção cognitiva. E também como eu acho que a minha parceria gosta do sexo. Como eu penso que a minha parceria espera de mim sexualmente. Entendeu? E por que que essa tríade de coisas aí está associado à ansiedade de performance? Porque pensa, se eu acho que o sexo normal, eu tenho que ficar ereto o tempo todo, ou eu tenho que ficar lá naquele soca-soca lá durante 30, 40 minutos sem conseguir ejacular, né? Que eu aprendi, que eu vi isso na pornografia, certo? Eu tenho que segurar isso aí. Se eu acho que isso é o normal e eu não consigo fazer isso, começa a desenvolver uma ansiedade. Porque eu tenho um problema? Não necessariamente. Às vezes o problema está na forma como eu estou enxergando. Porque às vezes eu estou considerando normal
uma coisa que realmente não é, na realidade não é, certo? Como, por exemplo, a questão da pornografia, tá? E outra coisa, se eu acho que a minha parceria espera uma performance maravilhosa, né? Ou eu considero a minha parceria uma pessoa muito exigente no sentido sexual, que ela precisa de muito tempo para conseguir ter prazer, certo? E eu me acho uma pessoa que não sou capaz de fazer isso, de proporcionar isso, eu vou desenvolvendo essa ansiedade de performance. Então, muitas vezes, o nosso trabalho é nesses conceitos. É mostrar para a pessoa que muitas vezes aquilo que ela está acreditando como sendo o normal ou o real não é a realidade, certo? Vai acontecer de eu perder uma ereção um momento ou outro durante a relação? Pode acontecer. Isso não quer dizer que você tem um problema de disfunção, certo? Isso pode acontecer. Eu vou conseguir manter o mesmo grau de rigidez de ereção o tempo todo inteirinho dentro da relação sexual? Provavelmente não. E normalmente não, certo? Só que tem pessoas que vão enxergar isso como um problema e vão achar que isso vão tornar elas incapazes ou vão tornar elas, de certa forma, menos homem ou menos capaz de dar prazer para a parceria, tá? Então, muitas vezes o nosso trabalho é nesse sentido, tá? Outra coisa que é bem associado também à disfunção erétil, transtornos mentais, como, por exemplo, a depressão e o transtorno da ansiedade. Então, hoje a gente já sabe, pelos estudos, que a disfunção erétil, a dificuldade de ereção, está muito ligado à depressão e ao transtorno da ansiedade também, certo? Tanto como fator desencadeante, quanto consequência. O que isso quer dizer? Né? A depressão causando a disfunção erétil. Mas até de se esperar, né, gente? Porque, assim, se você for parar para pensar, a pessoa que está no estado depressivo, ela não tem desejo, né? Dificilmente ela vai ter desejo, então dificilmente ela vai se excitar, dificilmente aquilo vai acontecer. Mas muitas vezes os primeiros sintomas que aparecem pode ser a falta de ereção ou a própria falta de desejo, entende? Então, se você como terapeuta ali percebe que essa pessoa, né, pela conversa da pessoa, por tudo aquilo que você está trabalhando ali, se você percebe que essa pessoa parece estar entrando no estado depressivo ou tem um transtorno de ansiedade associado, certo? Você tem que encaminhar essa pessoa para um profissional adequado, no caso, um psicólogo, né? Se você é psicólogo também, maravilha, beleza, você tem mais condição de tratar essa pessoa, tá? Mas nós, como terapeutas sexuais, muitas das vezes a gente não é psicólogo, certo? E aí, nesse caso, se eu percebo que tem ali uma depressão ou um transtorno de ansiedade, eu preciso encaminhar essa pessoa para um psicólogo também, tá? Ou até para um psiquiatra, se for o caso, porque senão eu não vou conseguir trabalhar com ele o problema da ereção. Não vou conseguir, porque tem esses outros problemas aí associados, tá? E eu preciso que ele trabalhe isso também em conjunto. Se for uma pessoa que tem condições de arcar com esses dois custos, né, tanto o trabalho psicoterapêutico como o atendimento com psicólogo, quanto o atendimento com terapeuta sexual, beleza, mas muitas vezes não é a realidade que a gente tem. Então, às vezes, a gente vai precisar priorizar algumas coisas. O que é mais urgente aqui agora? Trabalhar essa depressão, né, ou trabalhar esse transtorno de ansiedade. Beleza? Se a pessoa tem condição de fazer tudo junto, ótimo, maravilhoso, não é o melhor dos cenários, mas nem sempre é a realidade, né? Muitas vezes a pessoa não tem nem disponibilidade de tempo, né, para poder trabalhar aí tanto com psicólogo, como com terapeuta sexual, como com às vezes um psiquiatra no meio, tá? Então às vezes a gente tem que priorizar algumas coisas, mas eu trouxe para vocês só para vocês saberem que a, a disfunção erétil ela está muito também associada a esses dois transtornos. Beleza? Aí, na literatura, né, na literatura científica, ela divide a disfunção erétil em duas situações, em duas questões, naquilo que ela chama de disfunção psicogênica e disfunção orgânica. O que que seria isso? A disfunção orgânica, ela é causada por algum problema de origem biológica, um problema orgânico, por exemplo, a pessoa fez uma cirurgia de próstata.
né? Tirou a próstata e agora está apresentando falta de ereção. A pessoa teve um acidente e teve uma lesão na medula, ficou paraplégica, né? Não movimenta mais da cintura para baixo. Ela geralmente também não vai conseguir ter ereção por causa disso. Então, isso são problemas orgânicos, são questões orgânicas que se chamam, tá? E a questão psicogênica é toda essa que a gente está falando aqui agora. Questão da ansiedade de performance, a questão das crenças que a pessoa tem, certo? O próprio mito de acreditar que não, que você só consegue dar prazer para uma pessoa se você tiver uma ereção, né? Que você tiver com o pênis ereto. É, isso também é uma questão psicogênica, certo? Porque tem outras formas da gente sentir prazer e dar prazer, que não necessariamente depende, né, de uma ereção, certo? Só que, na verdade, mesmo que eu esteja diante de uma pessoa que tenha uma disfunção que é claramente orgânica, eu preciso tratar também as questões emocionais, as questões psicossociais. Por quê? Porque vamos imaginar uma pessoa que fez uma cirurgia de próstata ou que teve uma questão na medula, como eu falei aqui, né? Que está afetando a função erétil dessa pessoa. Essa pessoa, muitas vezes, ela vai ficar emocionalmente abalada com essa situação, né? Ela vai ficar emocionalmente abalada por causa disso. Então, muitas vezes, a gente tem que também trabalhar com essas pessoas para que elas tenham mais satisfação sexual, para que elas consigam, não que elas vão ter uma ereção de volta novamente, porque muitas vezes não vai, né, dependendo das situações, certo? Mas a gente tem que trabalhar para que ela tenha satisfação, para que ela consiga ter prazer por outras formas, para que ela consiga dar e proporcionar prazer por outras formas, que não dependa necessariamente de estar com pênis ereto, ou não depende necessariamente disso, entende? Então, trabalhar esse que a gente chama de repertório sexual, né? Tem até um médico que eu vi outro dia, ele falando na internet, eu achei engraçada a frase que ele estava usando, assim, enquanto tiver língua e dedo, nenhuma mulher me mete medo, né? Falando, mostrando justamente isso, que a gente não precisa só depender, né, da, da ereção ali para a gente conseguir dar prazer para as pessoas, certo? Então, só para vocês entenderem que tem essas duas classificações, essas duas diferenciações de aquilo que é psicogênico e aquilo que é orgânico, mas, de qualquer forma, mesmo que a gente esteja trabalhando com uma questão orgânica, a gente vai ter que dar um suporte também na questão psicossocial, tá? Outra questão que é de super importante a gente avaliar dentro da terapia sexual, que são questões que vão impactar diretamente também a função erétil da pessoa, é o relacionamento que essa pessoa está tendo. Se essa pessoa tem um relacionamento estável ou não. Se é um relacionamento estável, às vezes o tempo de duração desse relacionamento, já está caindo numa rotina ali de muitos anos, certo? Ou a conexão do casal está ruim, está baixa, está desgastante, tá? Já não tem mais aquela conexão, já não tem mais aquele vínculo, aquele estímulo, entende? Isso também pode ser um fator de risco para a disfunção erétil, certo? Então, não dá para a gente simplesmente, quando chega um cliente para a gente com essa demanda, não dá para a gente simplesmente olhar só para a pessoa, sem pensar também na parceria que essa pessoa tenha. Bom, pode ser que seja uma pessoa que não tem uma parceria fixa, mas eventualmente essa pessoa se relaciona com alguém, né, com alguma pessoa. E aí, quando essa pessoa vai para essa relação, mesmo que seja uma relação casual, certo? Quais são os pensamentos que passam na cabeça dela? Será que ela está indo com pensamentos, né, de que, uau, que legal, né, eu vou transar hoje, ou vou ter uma relação hoje, ou não? Passa pensamentos de, será que eu vou conseguir? Será que eu vou dar conta? Será que não é melhor tomar um Tadala logo para garantir, né? Que tipo de pensamentos que essa pessoa está indo? Então, a gente tem que pensar também e olhar isso com atenção. A parceria, seja essa parceria fixa ou sejam parcerias é, eventuais. Isso também é super importante da gente conseguir, da gente entender, tá? Porque, porque senão a pessoa, dependendo do tipo de pensamento, de preocupação que ela vai para um relacionamento, a pessoa ela começa a se distrair
daquilo que é erótico. Em vez de ela prestar atenção naquilo que é erótico nas sensações, ela começa a prestar atenção nesses pensamentos que vem chegando. Ah, meu Deus, será que vai dar certo? Será que eu não vou brochar de novo? Né? Será que eu vou dar conta? Tá? E aí tem até uma técnica que a gente chama de focalização, tá? Que é, mesmo que esses pensamentos estejam chegando aqui na minha cabeça, eu já sei que esses pensamentos é decorrente das minhas crenças, muitas vezes crenças distorcidas. E aí, a ideia é eu focar nas sensações, naquilo que eu estou sentindo no meu corpo, de sensação, do toque que eu estou recebendo, né? Focar naquilo que me erotiza, que é erótico para mim. E aí também é outro ponto, né, que dentro da formação em terapia sexual a gente trabalha com erotismo, que é entender o perfil erótico das pessoas, que nem sempre aquilo que excita uma pessoa não vai excitar a outra. Isso também muitas vezes é importante e vai impactar diretamente na função, da disfunção sexual. Por quê? Se aquela pessoa está usando estímulos que não são eróticos para ela, muitas vezes não vai rolar, não vai acontecer, porque ela não vai conseguir ali se excitar. Então, às vezes é importante a gente entender qual que é o perfil erótico daquela pessoa para ela usar estímulos mais adequados para ela, certo? Lembra-se, ereção está relacionado à excitação. O que que ativa a excitação dessa pessoa? O que que inibe a excitação dessa pessoa? Certo? Eu tenho que entender isso. E a pessoa também precisa entender, né, o que que inibe ela. Então, muitas vezes a gente precisa trabalhar os mitos sexuais que as pessoas acreditam, né? Acredita, por exemplo, que só consegue dar prazer para uma mulher através da penetração. A gente sabe até pelos estudos estatísticos que isso não é uma realidade. E tem muitas outras formas, até muito melhores para a mulher, né? Que é muito melhor para ela do que o estímulo da penetração, tá? Essa questão de muitas vezes a pessoa se sentir validado enquanto homem só quando ela tem uma ereção. Existem situações, pessoal, que eu já vi, tá? Que eu já presenciei, de atendimento de homens que eles não têm coragem de ficar sem roupa perto da mulher dele e às vezes assim é casado há anos, anos com aquela mulher, com aquela pessoa. E não tem, eu estou falando do caso de mulher aqui, porque foi especificamente desse caso que eu tô falando aqui, um relacionamento heterossexual, mas poderia servir para qualquer caso. Que ele não conseguia ficar sem roupa de frente com a esposa dele se ele não tivesse ereto. Ele achava vergonhoso ficar sem roupa na frente da mulher dele se ele tivesse com o pênis flácido. É para você ver, mesmo que não tivesse numa situação sexual, se fosse para entrar para tomar banho, entende? Ele não deixava a mulher dele ver ele com o pênis flácido. Tamanha questão, a neura ali, né? Uma questão de que ele precisa mostrar que é homem através da ereção. Então, muitas vezes é trabalhar esse tipo de crença, esse tipo de, esse tipo de pensamento distorcido, que muitas vezes vai fazer com que esses problemas apareçam, né? Porque fica muita pressão na cabeça da pessoa, tá? Então, muitas vezes o tratamento vai passar muito mais por aquilo que a gente chama de psicoeducação, para quebrar esses mitos, né? Essa ideia que o sexo só acontece através da penetração, que eu tenho que ter uma ereção o tempo todo, tá? Essa coisa toda, do que necessariamente, né, uma intervenção realmente aí mais profunda, tá? A gente, dentro da formação em terapia sexual, a gente fala de níveis de intervenção. Então, vai ter determinados pacientes que, com poucas informações que a gente leva, a pessoa já consegue captar, virar a chave e já consegue levar a vida, né, feliz com aquilo. Já outras pessoas com crenças mais profundas, muitas vezes questões religiosas envolvidas, a gente vai precisar trabalhar por mais tempo. Então, também não existe um protocolo, vai depender de cada caso, vai depender da avaliação que a gente vai fazer daquela pessoa, certo? Então, sempre que possível, como quando eu falei anteriormente, envolver a parceria dessa pessoa. Seja de repente fazer um atendimento de casal, né, uma terapia de casal, seja de repente trazendo essa pessoa, a parceria dele, numa sessão específica para você conversar com aquela pessoa, mesmo que não seja terapia de casal, certo? Vai ser sempre possível isso? Não. Muitas vezes a parceria não quer vir,
Muitas vezes a pessoa, né, o homem que está ali procurando a gente com problema não quer que a parceria venha. Pode acontecer, pode acontecer disso. Mas a gente tem que ser claro e falar, né, que é importante a participação da parceria, né, se essa pessoa tem uma parceria fixa, né? Com a ajuda da parceria, é sempre mais fácil, é sempre mais rápido que a gente consiga trabalhar, tá? Agora, uma frase, galera, que é importante vocês terem em mente para praticamente todas as disfunções sexuais, mas especificamente para a disfunção erétil também é bastante importante. É o seguinte: o que a gente chama de disfunção sexual é uma falha em algum momento do ciclo de resposta sexual. O que é o ciclo de resposta sexual? O mais clássico, né, que todo mundo conhece. Começa com desejo, depois vem a excitação, depois vem o orgasmo, depois vem o que a gente chama de resolução, que é aquela fase, né, daquele descanso depois do orgasmo, certo? Então, essas quatro fases: desejo, excitação, orgasmo, resolução, certo? Então, isso tudo que a gente chama são respostas sexuais. A ereção é uma resposta sexual, o orgasmo é uma resposta sexual, certo? O próprio desejo também é uma resposta, né? Está respondendo a algum pensamento que eu tive, alguma pessoa que eu vi, né? Uma cena que eu vi, certo? Então ele está respondendo alguma coisa também, tá? E aí, o que que eu preciso entender? Que muitas das vezes nós e os nossos pacientes, os nossos clientes, eles estão querendo ter a resposta sexual para ter o prazer. Ou seja, ele quer ter uma ereção para ter prazer. Ele quer ter o orgasmo para ter prazer. Ele quer ter isso para ter o prazer. Na verdade, é o contrário. Eu preciso do prazer para eu ter essas respostas. Entende? Então, eu preciso focar naquilo que me dá prazer, naquilo que é erótico. Independente se eu tenho uma ereção ou não, independente se eu tenho um orgasmo ou não, porque eu vou precisar do prazer para que eu tenha uma ereção. Eu vou precisar do prazer para que eu tenha um orgasmo. Entende? Então, nosso trabalho é muito mais ajudar essa pessoa a buscar formas de ter prazer do que necessariamente buscar uma forma de fazer o pênis dele subir de novo. É claro que, eventualmente, a gente vai precisar trabalhar isso também, certo? E, como consequência, isso vai acontecer naturalmente, porque se essa pessoa não tem ali um problema biológico mais grave, o corpo sabe como responder. Se essa pessoa conseguir erotizar e ter prazer, naturalmente a ereção vai acontecer. Naturalmente o orgasmo vai acontecer, se tiver os estímulos adequados, tá? Se eu conseguir focar naquilo que é erótico para mim, se eu conseguir focar nas carícias que fazem o meu corpo responder. Então, o que que eu preciso? Saber o que que faz o meu corpo responder. Que tipo de estímulo que faz o meu corpo responder? Muitas vezes essa pessoa está se relacionando com uma outra pessoa e o estímulo que aquela outra pessoa faz nele não causa resposta. Então eu preciso mudar de estímulo, né? Eu preciso melhorar o meu repertório, buscar outras formas, certo? Porque muitas vezes o problema não é a minha função, não é na função sexual, mas sim o tipo de estímulo que aquela pessoa tá respondendo. Então, é sempre importante, interessante, sempre que possível, pensar na parceria dessa pessoa. O que a gente não pode fazer é simplesmente fingir que a parceria não existe, que essa pessoa não tem uma parceria, tá? Porque senão a gente trabalhar só com a pessoa, muitas vezes não vai ser tão efetivo, beleza? Então a gente sempre tem que ver também esse lado da parceria. E aí, uma outra questão que muitas vezes dificulta o nosso tratamento é o que a gente chama de adesão ao tratamento. O que que é adesão ao tratamento? É quando a pessoa vem nos procurar e dar continuidade no tratamento com a gente, certo? Isso é muito importante. Isso é o ponto, talvez, que a literatura fala, né, do ponto que mais enfraquece, né, que mais dificulta que o tratamento tenha efetividade. É a pessoa não aderir, é a pessoa não acatar aquilo que você está sugerindo, né, que ela faça. E por que que muitas vezes ela não acata? Porque muitas vezes ela não acredita que aquilo vai dar certo, que aquilo vai funcionar.
Então, tão importante quanto a gente fazer o tratamento é a gente também criar esse vínculo, construir esse vínculo terapêutico, para que a pessoa possa ter confiança no nosso trabalho. E como é que a gente faz isso? Explicando detalhadamente como que vai ser feito, tá? Olha só, esse tipo de pensamento seu está impactando nisso, nisso, naquilo, tá? Isso que está acontecendo no seu relacionamento provavelmente está impactando nisso aqui, por causa disso, disso e disso, entende? E mostrar para a pessoa qual que é o caminho que a gente vai seguir. Então, a gente vai ter que mexer nisso aqui, né? Vai ter que trabalhar com isso aqui também. E como é que eu vou saber o que é que eu tenho que trabalhar? Na anamnese que eu vou fazer, né? Eu vou entender toda a história da pessoa, baseado nesses pontos que eu já falei para vocês aqui atrás, certo? Para eu entender também onde que está, quais os fatores, qual o fator ou fatores que estão levando a pessoa a ter essa dificuldade, certo? Por isso que muitas vezes a gente tem que lançar a mão, inclusive, do medicamento, né? Do, dos inibidores aí da fosfodiesterase, né? Viagra, Cialis e outras coisas, porque às vezes a pessoa está num grau de preocupação com a falha tão grande que quando eu lanço mão, às vezes, do uso do medicamento, e a pessoa consegue ter os primeiros resultados ali mais rápido, isso já dá, inclusive, ânimo para que a pessoa continue no tratamento psicoterapêutico também. Entende? Então, às vezes, em algumas situações, é sim preciso que a gente lance mão disso aí, tá? É claro que nós não somos médicos, a gente não vai receitar remédio para a pessoa, né? A gente vai encaminhar, tá? E outra coisa, né, importante também, como eu já até comentei, existem níveis e níveis de intervenção. Tem pessoas que vão precisar, muitas vezes, de algumas informações, quebrar algumas crenças, quebrar alguns mitos ali em poucas sessões, para que ela já consiga ter um resultado, ter mais satisfação sexual na vida dela. Em outras situações, né, de uma disfunção que já dura aí há muitos anos, tá? Que a pessoa já está muito dentro desse ciclo da falha, né? Já está evitando ter relações, já não tem relações mais. Aí, de repente, eu vou precisar de um tempo maior de tratamento, certo? Então, eu posso fazer esse tratamento em vários níveis, eu posso fazer de várias formas, tá? Por exemplo, eu posso fazer, por exemplo, uma terapia em grupo, um workshop, uma palestra? Posso, já vai ajudar bastante aquelas pessoas que precisam só ali de um nível básico, de um nível mais superficial de intervenção. De pessoas que só precisam de algumas informações, né? E mostrar para ela que ela pode, de que ela tem outras formas de ter prazer, que ela tem que focar no prazer e não ficar focando no resultado, entende? Então, eu posso criar, por exemplo, eu posso fazer, por exemplo, uma palestra, um workshop pessoas para passar algumas informações necessárias, né, que eu sei que pode ajudar, só ali eu já vou ajudar algumas pessoas. É claro que tem pessoas ali que vão precisar de um atendimento mais profundo, sim, mas quando a pessoa já vai para uma palestra dessa, para um workshop dessa, já vai entender algumas informações, muitas vezes ela mesma vai te procurar, tá? Ah, entendi isso aqui e tal, mas eu realmente, né, estou com uma situação que eu preciso realmente trabalhar isso de uma forma mais individualizada, né? E aí realmente você vai levar essa pessoa para uma terapia mais individualizada, tá? Mas eu estou mostrando para vocês que existem várias possibilidades. Nem todo mundo que vai chegar para a gente é necessário uma terapia intensiva. O que é terapia intensiva? Aquela que a gente faz toda semana, né? Que a gente vai ver a pessoa ali toda semana durante um bom tempo. Nem todas as pessoas precisam disso, como costumo brincar, né? Nem toda pessoa que tem uma dor de cabeça precisa de uma neurocirurgia. Às vezes uma aspirina só resolve, certo? Então nem todo mundo que tem uma disfunção ele precisa necessariamente de um tratamento longo. Às vezes algumas coisas mais rápidas podem resolver, tá? E aí o que que a literatura vai chamar assim de padrão ouro de tratamento, né? Qual que seria assim o ideal que a literatura chama, né, de tratamento? Lembrando que a gente fala de literatura, a gente fala de informação científica, de pesquisa, certo? Pesquisas muitas vezes que são pesquisas farmacêuticas também, pesquisas da área médica. Então, essas pesquisas muitas vezes vão mostrar que, elas vão dizer que o tratamento ideal é a junção do medicamento com a psicoterapia.
com a terapia, certo? Agora, essa pessoa vai usar medicamento pro resto da vida? E outra coisa, muitas vezes, mesmo com o medicamento, a pessoa não consegue ter, não consegue resolver. E aí, geralmente, a questão é muito mais emocional, muito mais psicogênica. Porque até o próprio medicamento, para ele funcionar bem, a pessoa tem que ter o desejo. A pessoa ela tem que ter, ela tem que se excitar, certo? Muitas vezes a pessoa está tão com medo, preocupada, que ela não se excita, não tem desejo. E muitas vezes nem com o medicamento vai funcionar. E aí que se torna ainda mais importante o tratamento psicoterapêutico, tá? Então, como eu falei para vocês, muitas vezes, ó, isso aqui é interessante, e muitas vezes o tratamento não é necessariamente para restabelecer a ereção da pessoa, mas sim para promover uma satisfação sexual e uma qualidade de vida. Porque se a pessoa consegue focar em ter satisfação, em sentir prazer, em dar prazer, tá? Se ela não tiver nenhum outro problema orgânico, naturalmente a ereção vai acontecer. Agora, se ela tiver um problema orgânico que está influenciando, que está impactando ali na ereção, ela vai ter que olhar para essa questão também, tá? Ela vai ter que olhar para essa questão. Muitas vezes são coisas que são reversíveis, né? Às vezes a pessoa está com sobrepeso, a pessoa vai controlar o peso, fazer dieta, fazer exercício, está com sedentarismo, vai fazer exercício, tá? Está com questões ali no sistema cardiovascular, procura um cardiologista, vai fazer um tratamento se precisar, tá? Tudo nesse sentido. Outras questões já são mais irreversíveis, né? Como eu falei, teve uma lesão na medula, teve uma retirada total da próstata, que às vezes atingiu alguma musculatura, algum nervo lá que impede de ter ereção. Mas mesmo nessas questões de retirada total da próstata, a pessoa muitas vezes consegue recuperar. Com fisioterapia, né? Com esse trabalho assim, a pessoa consegue recuperar bem essa, essa função, tá? Então é isso, galera. Exatamente na hora que a Kate perguntou aqui se eu ia liberar para as falas, está liberado para as perguntas e para as falas que vocês quiserem comentar, quiserem perguntar, tá? Deixa eu só ver se tem alguém que fez alguma pergunta no chat, que aí eu já vou responder do chat aqui primeiro, e aí eu já abro para vocês perguntarem, tá? Mas pelo que eu vi aqui no chat, não tem nenhuma pergunta, não. Só a Jéssica perguntando aqui, eu falei no início, do Índice Internacional de Disfunção Erétil. É isso? É isso mesmo, É isso mesmo, Jéssica? Essa ferramenta que eu falei tem esse nome, Índice Internacional de Disfunção Erétil. É uma ferramenta que a gente usa para avaliar a disfunção erétil, certo? E a Kate perguntando se eu vou liberar para as falas, está liberado. Quem quiser falar alguma coisa, perguntar, agora é a hora. Ou pode abrir o microfone para perguntar, ou pode perguntar no chat. Fique à vontade. Olá, boa noite. Não sei se Ok. minha voz está saindo audível. Minha voz está Agora, saindo audível? agora tá. Tá, ok. Então, achei interessante, você falou sobre que a sexualidade ela é biopsicossocial, né? Ela abrange Exato. tanto os sintomas físicos, psicológico ou também social. Eu Perfeito. peguei um caso de um paciente que eu achei bem interessante, que aconteceu uma determinada situação com ele, ele já procurou, né, a terapia sexual. Aham. Daí a gente foi avaliar, investigar o que causou aquela disfunção sexual, aquela falta de ereção, Uhum. que olhando para todo o contexto do relacionamento dele, era maravilhoso. Não tinha por que esse paciente chegar a ter a falta de ereção. Uhum. Aí, quando a gente foi estudar, avaliar o quadro dele social, esse homem teve uma crise financeira, a empresa faliu. E isso atingiu aonde? Lá na hora do ato sexual. No Exatamente. relacionamento estava tudo ok, mas lá a empresa falida fez esse homem não ter ereção. Olha só, aí eu acho que entra a parte da situacional, né, Bruno? Aqui entra na Sim, parte da situacional, né? Porque no exatamente. caso ele não tinha falta de ereção em outros casos, sempre teve, ok, belezinha, mas neste momento esse homem não estava tendo ereção por causa da crise financeira. Uhum. Exato. E aí, Neste caso, Bruno, pode a falar. gente não pode diagnosticar, neste caso, a gente não pode dar um diagnóstico clínico de que este homem tem essa disfunção sexual, ou pode, como é que é? Como é que entra essa parte aqui?
aí depende também daquilo que eu falei do tempo, tá? Se esse homem, se isso Uhum, aconteceu há menos de 6 meses, pelos critérios diagnósticos, né, do DSM-5, que é o livro de referência de diagnósticos, né? Pelos critérios diagnósticos, não. A gente teria que. É porque pode ser uma situação temporária, né? Que uhum. aconteceu isso aí na vida dele, né? Tá acontecendo esse episódio aí na vida dele, tá? Que de repente, daqui a pouco tempo, ele vai se recuperar disso, certo? Se Pode ser recuperar, que, ok. pode ser que não se recupere. E aí, se ele não recuperar e passou de 6 meses, aí a gente já vai começar a entrar dentro dos critérios diagnósticos para para a disfunção, né? A disfunção erétil propriamente dita. Beleza? Mas assim, Sim, o que eu achei interessante é que a participação da parceria conta muito, né? Porque, veja bem, este homem tá com esse problema, né? Só que eu sim. percebo uma evolução, porque ele tá fazendo a terapia de casal, Uhum, né? E a esposa tá ali exato. dando suporte para esse homem e, de uma certa forma, isso satisfaz o seu senso de masculinidade, ele vê que tá Aham. tendo apoio da esposa, né? E logo esse homem, eu acredito que vai se reerguer, porque ele tá tendo uma evolução bem rápida. Sim, sim, isso é que a gente chama de prognóstico, né? Prognóstico é o que a gente espera que vai acontecer, né? A gente chama de prognóstico favorável é quando a gente espera que vai ter um desfecho favorável àquela situação. E com certeza, quando, como eu falei, quando a parceria é colaborativa, né, é muito mais Hum, fácil, é muito mais tranquilo. Eu atendi um caso uma vez, e aí muitas vezes qual que é o problema? Essa pessoa, igual o caso desse homem que você falou. Ele tem um problema lá em relacionado com o que aconteceu com a empresa dele, e aí ele vai para a relação sexual e aí, né, tem essa falha. O problema é quando às vezes a parceria acha que o problema é com ela, entende? Nossa, isso é que não gosta de mim mais, isso é que não me ama mais, isso é que eu não consigo mais despertar o desejo desse homem, aí começa a virar uma bola de neve, né? sim, Eu atendi um caso assim uma vez em que o que estava mais causando a dificuldade de ereção no homem, no rapaz, era a cobrança da esposa. Porque a sim, esposa tinha, assim, uma convicção mesmo, de que ele não tinha desejo por ela. Porque se ele tivesse desejo por ela, ele tinha ereção, né? Então, assim, ela estava prestes a terminar o relacionamento, esse homem estava desesperado, porque não queria terminar, porque ele gostava da mulher, né? Ele queria continuar com a mulher, certo? Mas essa pressão que ele sentia é o que estava é o que estava sendo o que a gente chama de fator mantenedor ali da questão dele, certo? A gente vai ver dentro da terapia sim, sexual que existem tantos fatores de vulnerabilidade, fatores de manutenção e fatores de desencadeantes, né? Que vão interferir nisso aí. E essa questão da esposa dele, a esposa estava agindo como um fator de manutenção do problema, tá? Porque essa cobrança que ela fazia, que ele devia ter uma ereção, colocando a ereção dele como prova de desejo, como prova de amor por ela, né? Isso aí estava estava pesando para manter, né, a situação. Bruno. E o interessante é que esse paciente, ele tem todo o ciclo de resposta, ele consegue ter o desejo, ele tem a excitação, ele chega a ficar ereto, mas na hora da penetração, o homem, né, aparece essa falta de ereção. Ele chega a Uhum. ficar ereto, mas na hora da penetração, ele, né, o famoso brocha. Ele Então, perde. tipo assim, ele perde a ereção. E eu acho interessante que a esposa está tendo uma participação muito grande nisso, que ele até falou na última sessão de terapia. Ele disse assim: por causa dela, da confiança dela em mim, eu estou reacendendo essa chama. Então, o cara já está passando por um processo de perca, né, financeira, por essa Uhum. crise financeira. E sem o apoio da parceira, aí complica, potencializa ainda mais algo que era para É, ser mais simples de resolver. porque geralmente uma crise financeira em muitos homens se reflete numa crise de masculinidade também, né? Porque Sim, muitos homens se veem como homem pela capacidade embora a gente sabe que isso também é uma distorção, mas muitos homens se veem como homem pela capacidade de prover, né? Ali, né? E quando acontece isso, muitas vezes vai impactar realmente
na função sexual, tá? Só comentando aqui da Dirley, que ela perguntou aqui, né? Quando você fala em disfunção erétil, você se refere ao homem, e na mulher, pois também tem ereção, só que menos visível. Nirley, nesses estudos, quase praticamente sempre que você vai falar, que a gente vê falando em disfunção erétil, é a disfunção erétil masculina, tá? Sim, a gente sabe que a mulher também tem ereção, né? O clitóris tem ereção, tudo isso, certo? Mas assim, é uma questão que vai impactar, de certa forma, menos do que a falta de ereção no caso do homem, certo? Dificilmente, porque a questão toda não é a disfunção em si, mas a queixa que a pessoa vai apresentar para você. Dificilmente você vai chegar para você uma mulher que falando que tá sentindo que o clitóris dela não está ficando ereto. Dificilmente você vai ver uma mulher chegando com essa queixa, né? Geralmente ela vai chegar com que tipo de queixa? Ah, não estou conseguindo ter orgasmo, estou tendo dificuldade de lubrificação, estou tendo dificuldade de excitação, certo? Então, a gente sempre vai partir da queixa, daquilo que a pessoa chega para a gente e nos relata de problema, tá? Não quer dizer que aquilo que a pessoa fala seja necessariamente a disfunção dela, né? Ou que aquilo seja uma disfunção, inclusive, certo? Mas, como não é uma queixa recorrente, tá? Então, como por exemplo, no caso da mulher, é muito mais importante, é muito mais estudado a questão da falta de orgasmo e falta de desejo, certo? A falta de lubrificação, do que a questão da ereção propriamente dita, tá? Deixa eu ver mais alguma pergunta aqui do chat aqui que vocês estão perguntando. O Jerônimo, né, comentando aqui. Então, muito importante as informações, sem amigos que por motivos de crenças limitantes e psicológicas, de não gostar de sua aparência física, familiar, isso às vezes também impacta demais, Jerônimo, que a gente chama de autoimagem corporal, tá? Aquilo como eu me vejo corporalmente, vai impactar muito nisso aí também, né? Passou um remédio, perdeu ali, o personal passou um remédio que perdeu a libido, foi ao médico, passou outro remédio mais forte. É exatamente isso também pode acontecer, tá? Tem alguns remédios que vão impactar sim na libido, principalmente remédios contra a ansiedade, né? Os ansiolíticos, muitas vezes eles vão impactar ali na libido, tá? Então tem todo um contexto, tá vendo? Mas a gente tem que conhecer a história, por isso que não tem um protocolo exatamente, né, faz isso, isso e aquilo. A gente tem que conhecer vários aspectos, né? Por isso que a gente precisa de estar dentro de uma formação, né? Pegar todas as informações, saber como avaliar, né? Saber como classificar, para a gente saber quais os processos cognitivos, os processos psicológicos que estão se passando ali. Tá? Não é simples, não é simplesmente aplicar a técnica que a gente viu na internet, viu alguém falando, certo? É muito mais importante você fazer um entendimento do caso que está acontecendo do que você aprender uma técnica e tentar sair aplicando em todo mundo. Não vai funcionar, tá? Então, há anos ele sofre com ereção, é, ele tem ereção, ejacula, mas não tem prazer. Tenta ajudar conversando, mas tenho dó dele. Muito jovem, sofre porque sofre muito. Já passou por vários profissionais, o SUS aqui já a pessoa não tem muito acesso, né? O único sumiu do hospital universitário. Queria muito ajudar, porém não sei o que fazer, amigo de infância. Sim, a melhor coisa que pode buscar é terapia mesmo, é terapia sexual, certo? Porque aí sim ele vai ter um direcionamento certo, tá? Porque não adianta muita gente ficar dando assim dicas, né? Você tentar ajudar assim dando dicas ou sugestões. Melhor dica que você dá para ele é, meu amigo, busque terapia. Busque um atendimento especializado, né, em sexualidade, em terapia sexual, que é o que realmente vai fazer a diferença para a vida dele, certo? Massagem tântrica pode ajudar? Claro que pode ajudar, mas também vai depender do grau de situação, né? O Tantra, a massagem tântrica, ele vai agir aí como uma terapia complementar, certo? Que em alguns casos, em algumas situações de intervenções que não sejam tão intensivas, pode até se resolver, principalmente porque a pessoa vai focar quando você consegue fazer a pessoa focar nas sensações, no sensorial. Então, pode sim acontecer, certo? No chat aqui. Quando você relatou sobre disfunção psicológica, era a mesma questão do colega. O uso medicamentoso, existem inibidores de libido que acaba acontecendo a disfunção. Mas a orientação para a nutrição adequada vai ajudar a,
bastante a libido. Na verdade, a gente tem uma ideia assim, em relação à libido, porque é o seguinte, eu costumo dizer o seguinte, não existe só libido sexual, a nossa libido é libido pela vida, né? Não tem como você ter desejo sexual se todo o resto da sua vida tá uma merda, né? Então, assim, tudo que vai ajudar, que vai facilitar com que você tenha uma vida mais equilibrada, uma vida mais gostosa, né? Então, se você está bem com o seu corpo, tanto no sentido de bem, no sentido de bem-estar mesmo, tá com um físico legal, né? Eu não estou falando que você tem que ser aquele malhadão da academia, não, não é isso não, mas você está se sentindo bem com o seu corpo, né? Tem condicionamento físico legal, não é aquela pessoa que está cheia de dor para lá e para cá, tá? Aquela pessoa que não consegue ter prazer com o próprio corpo, não consegue ter prazer na própria vida. Então, tudo isso vai ajudar. Uma boa alimentação, fazer exercício físico, né? Boa hidratação. Então, tudo isso vai ser primordial para que você também tenha uma libido adequada, certo? Uma libido boa. Para que você tenha libido, na verdade, né? Porque senão fica mais complicado de, de ter, de ter desejo, certo? Lembrando sempre que é uma resposta sexual, beleza? E convidando vocês aqui, né, quem ainda não está lá na nossa formação, para fazer parte lá da nossa formação, que a gente vai estudar isso aqui com muito mais profundidade e muitas outras coisas também que a gente vai ver por lá. Alguém mais tem alguma pergunta, galera? Aproveitem. Aproveita que estou por aqui. Fiquem à vontade, tá? Se não, a gente. Obrigado, Carolina. Obrigado pela presença. Que bom que você gostou, tá? Você não está na formação ainda não, né, Carolina? Espera você lá com a gente. Aline, Kate, Jéssica tá, Natália tá, Lirley tá. Tem uma galerinha aqui na nossa turma. Obrigado, Sandra. Você faz psicologia, quer seguir para a área da terapia sexual. Maravilha, vem com a gente. Tem vários psicólogos lá na nossa formação, tá? Vai ser excelente que você, como psicóloga e com a formação em terapia sexual também, você vai poder atuar em várias frentes, tá? Beleza? Falta de grana, tá? Aham. Tem várias opções lá de pagamento, não preocupa não. A gente divide em 12 vezes no boleto, né? Tem várias formas lá possíveis para vocês entrarem, tá bom? Com certeza será. Serei uma sexóloga incrível, com certeza será, tenho certeza. Porque, primeiramente, é isso, é dedicação, é buscar, correr atrás, né? Se dedicar e tudo funciona, beleza? Chama a gente lá, tá? Que a gente vai arrumar uma forma de você poder participar com a gente, tá bom? Galera, ótimo abraço grande para vocês, muito obrigado. Fica com a gente lá no grupo. Toda quinta-feira a gente vai trazer um tema novo aqui para vocês, tá bom? Para a gente poder bater um papo aqui, para a gente poder discutir. Chama seus amigos, convida para entrar no nosso grupo também. É de graça, é gratuito, tá? Para a gente poder encher isso aqui e levar cada vez mais informações para essa galera, beleza? Obrigado, Ulisses. Obrigado, Carol, Kate, Sandra, Jéssica, Karina. Obrigado aí, Claudenice, Sandra, Henrique, Natália, Jerônimo, Nirley, Mi, e todo mundo que está de iPhone, Galaxy aqui, tem um monte de gente de iPhone que não está com o nome, mas beleza. Grande abraço para vocês, viu, galera? Obrigado, show de bola. João Pessoa, que maravilha. Sejam bem-vindos. Abraço para vocês, viu, gente? Até mais. Tchau, tchau.